Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, no Salmo de número 40. O Salmo de número 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando eu clamei por socorro. O verso 2 diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo charco de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e pôs nos meus lábios um novo cântico. Será que você pode dizer assim: o Senhor está colocando em meus lábios um novo cântico? Glórias a Deus, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe que nós estamos vivendo um século, um tempo, um período de transformações muito rápidas. A comunicação, ela está muito rápida. E nós enfrentamos desafios todos os dias, porque a gente vê as coisas acontecendo, a gente precisa ou queremos adquirir coisas, queremos fazer coisas, e a gente vê as coisas acontecendo de forma muito rápida. E muitas pessoas acabam ficando frustradas profissionalmente, frustradas nos seus projetos pessoais, e tem acontecido no coração da maioria das pessoas uma coisa chamada ansiedade. Ansiedade, aliás, nós temos vivido uma ansiedade coletiva, uma correria, uma pressa. Queremos que tudo seja para ontem. Nós estamos vivendo esse período, é verdade? As coisas são descartáveis. É verdade, para que a gente possa apressar mais ainda, né? Tomamos água num copo descartável, porque não precisa lavar, e você já joga fora, e não sei o quê, e aí nós começamos a assimilar esse conceito para as nossas vidas. Aí imaginamos também que até mesmo as vidas são descartáveis, que os casamentos são descartáveis, mas não são. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você olhar para a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é uma linda história de amor. Uma linda história de amor de Deus para com os homens. Uma história de amor de Deus para com você, para com cada um de nós. Mas uma coisa é nós sabermos que Deus nos ama, e Deus nos ama porque Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Uma coisa é sabermos que Deus nos ama, outra coisa completamente diferente é quando nós deixamos esse amor entrar no nosso coração e chegamos à convicção, à consciência que realmente nós somos amados por Deus. Quando nós sabemos que somos amados por Deus, que Deus está cuidando de nós, que Deus tem zelado da nossa família, que Deus tem zelado dos nossos filhos, que Deus não deixará faltar o alimento na nossa mesa. Quando nós entendemos isso, nós deixamos de lado a ansiedade e aprendemos a descansar no Senhor. Meu querido, entenda isso. Deixar a ansiedade, por quê? Porque um coração ansioso, ele não recebe a palavra. Um coração ansioso, ele anda desesperado por aí, e Deus não se move pelo seu desespero. Deus se move pela sua fé. Entenda isso. O rei Davi, ao escrever esse salmo maravilhoso, ele diz assim: esperei confiantemente no Senhor.
Eu esperei, eu confiei no Senhor, eu entreguei a minha vida, eu entreguei a minha casa, eu entreguei os meus negócios nas mãos do Senhor. Esperei, confiantemente. E diz aqui, e o Senhor inclinou os seus ouvidos. E Deus ouviu aquilo que eu precisava dele. Eu quero, querido, que você esteja percebendo comigo, que certamente Davi estava vivendo uma situação difícil, um momento complicado. Mas Davi, ele tinha um coração muito aberto para ouvir e para entender aquilo que Deus estava falando e aquilo que Deus estava fazendo. E quando Davi inclina e quando Davi aprende a esperar, quando Davi aprende a confiar, nós chegamos à conclusão de que ele se libertou daquela angústia e daquele desespero. Por que continuar angustiado e desesperado? Você pode aprender a confiar no Senhor. E diz assim, ele firmou, ele tirou-me de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha. Ou seja, o Senhor colocou os meus pés sobre uma base firme. Ele me deu firmeza, ele me deu segurança. Eu imagino que Davi devia estar com as pernas trêmulas. Davi devia estar amedrontado, sufocado pelas dificuldades da vida. Mas ele, quando ele se aquieta e espera no Senhor, diz aqui a palavra, e ele firmou os meus passos. E ainda por cima, um coração que aprende a esperar, um coração que aprende a confiar, permite que até mesmo um novo cântico esteja brotando dos nossos lábios. Olha que coisa maravilhosa! Um novo cântico vai brotar dos nossos lábios. Quando é que nós chegamos? Quando é que nós conquistamos? Quando é que nós temos isso da parte de Deus? Quando nós aprendemos a esperar no Senhor. Quando nós aprendemos, irmã, a confiarmos no Senhor. Então, a prova é exatamente a espera. A prova é exatamente a confiança. Quantas vezes você fica desesperado, começa a imaginar, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Deus não se importa comigo, eu acho que Deus não sabe que eu estou passando por essa situação difícil, por que é que Deus está se calando, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 10, verso também de número 10, a palavra nos ensina que o Senhor veio para nos dar uma vida abundante. Veio para que tivéssemos tranquilidade. É exatamente para isso que o Senhor Jesus veio. Mas aí você olha para a sua casa, olha para as contas que às vezes estão chegando, olha para as discussões, olha para os problemas, olha talvez para a sua saúde, que você diz assim, a minha saúde não vai muito bem, e quando é que Deus vai entrar com providência? Sabe, amados, quando nós deixamos de confiar no Senhor, certamente nós estamos nos esquecendo daquilo que Deus já tem feito em nossa vida. Será que você consegue enxergar aquilo que Deus já tem feito na sua vida? Será que você olhar para trás, nos últimos meses, nos últimos tempos, o que é que o Senhor tem feito na sua vida? E por que é que se você enxergando, você vendo, claro que Deus tem feito coisas na sua vida, por que não confiar no Senhor? Por que não esperar no Senhor? Por que não entender que Deus está trabalhando em nossa vida? E o trabalho de Deus normalmente acontece através de um tempo. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de número 12 em diante, conta uma história que 10 leprosos estavam
à beira da estrada, à beira do caminho. Eles estavam esperando que Jesus passasse por aquele caminho, para eles clamarem a Jesus, que viesse trazer cura a eles. E eles clamaram, e Jesus diz assim: vá e apresente ao sacerdote. E daquele lugar até o sacerdote tinha um caminho, tinha um percurso, tinha uma estrada. Ou seja, quando nós pedimos algo da parte do Senhor, meu querido, existe um espaço de tempo, existe um tempo de amadurecimento para que você possa reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Portanto, Deus, Ele pode te responder, Ele pode, você clamar ao Senhor, Ele te responder instantaneamente, mas também Deus pode deixar que as coisas aconteçam durante um tempo. Jesus poderia ter curado aqueles leprosos imediatamente, Ele curou muitas pessoas, mas Jesus quis que houvesse um percurso, que houvesse um tempo, que houvesse uma caminhada. Portanto, quando você clama ao Senhor, quando você pede algo ao Senhor, existe um espaço, existe algo, e é exatamente nesse período que muitas pessoas acabam descrendo, voltando atrás, dizendo: Senhor, eu acho que o Senhor não está me ouvindo. Será que o Senhor não vai entrar com providência? Será que o Senhor não vai fazer nada? Eu começo a imaginar quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, e começo a imaginar aqueles 3 dias, como é que estava o coração dos discípulos. Morreu, foi para a sepultura, falou que ia ressuscitar, mas passa o primeiro dia e não acontece nada. Que negócio é esse? E as coisas estavam acontecendo, os passarinhos estavam cantando, as pessoas estavam trabalhando, o sol estava brilhando, o rio estava correndo, as coisas, a vida estava acontecendo. E alguns deles disseram assim: eu acho que é melhor a gente ir embora da cidade. Alguns foram para Emaús. Eu acho que realmente não vai acontecer nada. O que é isso? Por que está acontecendo? É verdade. E passaram-se 3 dias. Mas foram 3 longos dias. Parece que aqueles dias foram maiores que os demais, porque eles não estavam vendo nada de novo. Sabe que às vezes acontece isso na sua vida? Você está esperando, parece que o tempo está longo demais, parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está agindo, parece que Deus se esqueceu de você. Até que chega um determinado momento em que o Senhor ressuscita entre os mortos. Qual o problema? Existe um tempo, entenda isso, existe um tempo entre a busca, existe um tempo entre a busca e a resposta chegar até você. O problema é que nós não gostamos de silêncio. O problema é que nós ficamos ansiosos. Deus não falou nada comigo. Fiz teste naquele emprego e até hoje nada, nenhuma resposta. Fiz aquele exame e parece que até agora não tenho nenhum retorno da parte do Senhor. Parece que a vida continua, o salário continua do mesmo jeito, os problemas em casa continuam do mesmo jeito, a conta de luz, de telefone, de água está chegando do mesmo jeito, parece que não está acontecendo nada na minha vida. Eu imagino que alguns discípulos de Jesus já estavam desistindo. É verdade? Eu quero falar algo a você. Não desista. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. Não desista, porque Deus está no controle da sua vida. Não desista. Se você tem orado para que a sua família se converta e ainda não converteu, não desista. Não volte atrás. Deus está cuidando da sua vida.
Se você disser, mas esse silêncio, parece que Deus não fala nada. O silêncio faz parte. Quando alguém está tocando uma canção ao piano, ele toca nas teclas, mas chega um determinado momento que na música existe uma coisa chamada pausa. A pausa é exatamente o silêncio. A pausa não é a ausência da música. A pausa faz parte da música. O silêncio de Deus faz parte da resposta de Deus para a sua vida. Entenda isso, por favor. Por isso que quando, na manhã de domingo, algo aconteceu, algo de anormal estava acontecendo. Alguém diz assim: foram 3 longos dias, mas o Senhor Jesus ressuscitou. Ou seja, aconteceu algo. O milagre aconteceu. Aconteceu quando? Aconteceu no tempo de Deus. Aconteceu no momento do Senhor. Mas muitos se desesperam. Eu quero dizer a você, não desespere. Não fique perturbado. Aprenda a agradecer ao Senhor. E ainda que você não esteja vendo nada de novo, Deus está trabalhando. Ainda que você acha que você não é digno de receber algo da parte de Deus, Deus está trabalhando na sua vida. Eu não sei se você está ouvindo. A palavra diz assim, no Salmo, que o Senhor tirou-me de um lago horrível. O Senhor me tirou de uma situação complicada. O Senhor me tirou de um problema. O Senhor me tirou de uma dificuldade e colocou um novo cântico em minha boca. Não se esqueça que o Senhor entra com providência. Não se esqueça que o Senhor não se esqueceu de você. Não se esqueça que o Senhor, talvez esse momento da sua vida seja aquele momento que as pernas estão cambaleantes, e o Senhor diz aqui a palavra, que o Senhor firmou as minhas pernas, firmou as minhas pernas. O Senhor nos firma e nos prepara para aquilo que está para chegar. Eu não sei se você está entendendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não se esqueça. Não se esqueça daquilo que Deus tem feito em sua vida. Dê uma olhada para trás. Dê uma olhada para as coisas que já aconteceram. Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você. E no tempo dele, no tempo certo, Ele vai agir em relação a esse problema, em relação a essa dificuldade, em relação àquilo que você tem clamado, em relação àquilo que você tem pedido. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus é um Deus de providência. Porque o nosso Deus é um Deus que nos tira de um charco de lodo. É um Deus que nos firma sobre a rocha. É um Deus que coloca um novo cântico em nossos lábios. Mas nós precisamos crer, nós precisamos esperar, nós precisamos confiar. Imagine você, quando Jesus foi levado ao túmulo. Imagine você a tristeza daqueles homens, daquelas mulheres. Imagine você a expectativa que eles tinham, a esperança que eles tinham, o quanto eles aguardavam. Esse é o Messias, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. E de repente, tudo desabou. Tudo foi por água abaixo. Ele está morto. Olha, nós vimos, colocaram ele dentro do túmulo. Aí vieram as trevas. É verdade, quando a gente está passando um momento difícil, e quando vem a noite, quando vem às vezes a solidão, quando estamos a sós,
O inimigo tenta colocar nas nossas cabeças: olha, desista, não tem mais jeito. Olha, você estava confiando, você foi enganado. Você estava equivocado. Olha, não vai acontecer nada. E depois tem aqueles enviados, não é verdade, do inimigo, que chega e fala assim: você estava esperando, olha, não tem jeito mais, viu? Será que você pode dizer para quem está do seu lado: o Senhor está te ouvindo? Diga assim: o Senhor sabe o que você está passando. Diga assim: mas aprenda a esperar. Esperar pacientemente. Repita essa palavra: pacientemente no Senhor. Será que você recebe essa palavra, querido? Será que você consegue sair dessa situação de angústia, de desespero, de correria, de perturbação, e dizer: a partir de hoje eu vou aprender, vou exercitar, vou aprender a esperar pacientemente no Senhor, porque Ele vai me tirar de um lago horrível. Ele vai firmar os meus pés sobre a rocha e vai colocar um novo cântico em meus lábios. Feche os seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo e glorioso nome. Pai, que nesse dia de hoje, ao ouvirmos, ao recebermos a tua palavra, essa palavra ela não voltará vazia, mas ela na verdade está cumprindo um propósito. E nós queremos nesse dia, Senhor, e nesse momento nossa oração nós precisamos aprender a esperar pacientemente no Senhor, porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa voz. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Glórias a Deus.